Sejam... Não ainda. Isso aí, o inverno está chegando. Isso aí. Tá e aqui tá frio pra caramba, né? Tô achando que tá frio. O Rei da Noite eu acho que não foi pra Westeros, não, tá vindo pra Itaperuna. Doideira, cara. Ô miserável. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Papo Nerd. E estamos aqui de volta, né, para falar de... Vamos falar aqui do episódio 8. Ninguém. Ninguém, isso aí. Exatamente. E começa justamente com a Arya, né? A garota, né, que não tinha nome, não né? tinha nome. Apareceu a Arya finalmente. Lá como eu suspeitava que ela iria procurar o pessoal do teatro, né? É. Ela foi pra lá e a... Como é o nome dela? Lady Crane. Lady Crane, né? Tratou dela lá, cuidou dela. De qualquer jeito, a gente já imaginava que ela não ia ficar em paz, né? Porque com certeza eles iam atrás dela, né? Sim, a Waif, a sina da Waif era pegar ela, dar um fim nela. Era a missão dela, né? Da garota sem nome. Porque o próprio Jack, né, já tinha dado bem que carta branca, né? Pode agir. Não faça ela sofrer, mas pode fazer. É onde eu acho que isso aí era como se fosse um último teste para a área. Pode ser. A gente viu, pegando todo o núcleo dela ali, não é? A gente viu que ela foi atrás da Lady Crane e é como se ela tivesse acolhido ela, né? Não, vou cuidar de você, explicou, né? Por que ela sabia fazer os curativos. E a gente viu que a Arya também teve uma recuperação, assim, meio que bem rápida, né? E tem aquela questão, ela foi perseguida lá pela menina, a garota lá sem nome. Waif. Ela tinha nome então, não era garota sem nome. Então, não é. Ela era alguém, né? Ela acabou matando a Lady Crane. Isso aí, né? Uma forma... Isso é Game of Thrones. Game of Thrones, não dá pra se apegar a ninguém. Não tem como. De uma forma bem brutal, né? Pois Parece praticamente quebrou ela no meio, né? Pois é, agora a Arya foi forte, né, cara? Porque ela correu, machucada, debilitada, pulou de cima da varanda. Em alguns momentos ali eu tava sentindo meio que Assassin's Creed, né, cara? Que correndo no meio da... Mas ela tava querendo atrair a Waif ali pra caverna dela. E deixando a trilha, né? Sujando, ela de sangue pra ela seguir. Agora sabe o que foi interessante? Que lembrou os ensinamentos do Ciro Forel. Sim. Ela ficava no escuro caçando gato e treinando de olhos vendados, né? Sim, lá da primeira temporada. Apagou a vela e aí a gente só viu o rosto da Wave lá já no templo lá Isso aí. Preto no branco. Alocado lá com sucesso, né? Isso aí. O interessante é que, como o arco dela foi muito rápido, encerrou com ela finalmente derrotando a arqui-inimiga dela, né, a grande rival dela, e quando Jaqen H'ghar disse, agora você não é ninguém, né, agora a garota não é ninguém. Realmente parecia que o fato dela vencer a Wave era o último teste dela, né? Mas aí a gente viu que quando o Jaqen estava pronto assim pra meio que abraçar ela ali, né, nos Homens Sem Face, a Arya fala que a garota é a Arya Stark de Winterfell. Isso. Então assim, a gente viu que ela, mesmo assim, que ela precisasse passar por esse treinamento na casa do Preto e Branco, mas ela já tinha essas habilidades, já foi adquirindo, vendo o pessoal. Aperfeiçoando. Quando ela estava com o cão, ela treinava sozinha com a agulha, deixava de treinar. Então assim, não foi tão difícil também, né? Ela só adquiriu mais habilidades ainda, né? Aprimorou, né? Vai servir para quando ela voltar para o Tanto que na cena final ela não usou nada que ela aprendeu com eles na casa do Preto e Branco. Ela usou algo que ela aprendeu com o Ciro Forel. Lá atrás, né? Então, foi bom. Foi legal. Vamos ver o que vai dar. Isso aí. Da Arya nós vamos para... Cão. Volta o cão arrependido. E agora ele tá lá, buscando a vingança dele. Encontrou os camaradas que mataram. Impressionante, né, cara? Porque a gente comentou no último vídeo que talvez se ele tivesse lá na hora do ataque, ele não daria conta, né? E eram 3. E ele chegou ali com o machado, deu cabo dos 4 ali numa velocidade.
Então, ou seja, E eles surpreendeu a eles gente. tiveram tempo de se preparar, porque eles viram ele vindo, dá pra pegar a espada, se preparar pra fugir, e eles não tiveram nem reação, ele já chegou já. Então, e onde a gente achava que ele estava debilitado, não, ele para combate, ele tá ali, tá apto, né? Não, Se tiver que ele... lutar, O máximo que ele ficou Magno foi um motivo. pouco manco, né? É, ué. Você vê que ele ficou um pouco manco, mas de força e habilidade ele não perdeu, não. E o que a gente suspeitava, né? Aqueles caras que mataram o Septo ali, eles estavam assim, na Irmandade, sem bandeiras, mas eles agiram por vontade própria, não com a aprovação do Beric. Tanto que eles iriam ser executados por ele. Aí o cão chegou, pelo menos 2 eu quero matar. Agora, é interessante que nessa caminhada de redenção do cão, ele se juntar à Irmandade Sem Bandeira, que a gente sabe que luta por uma causa em prol dos pobres, necessitados, dos fracos, oprimidos. Sim. Né? E ele se juntar à causa deles, embora ainda não tenha se juntado, mas o fato de ele ter tido aquela conversa, ter estado com eles ali, se alimentou com eles, conversou, já dá uma indicação, que até porque o Thoros de Mir falou a mesma coisa que o Septão lá falou pra ele, né? Ó, você tá vivo por um motivo maior. Tudo que aconteceu é por um motivo maior, que eles não sabem explicar, mas é como se os deuses, o deus do fogo, né, tivesse dando uma oportunidade para ele se redimir. Ele até colocou o Beric como exemplo, né? Já reviveu não sei quantas vezes. Tantas vezes, né, que ele foi revivido, foi por uma vontade, ou seja, ele ainda tem uma missão a cumprir, por ele ainda estar ali ainda, né, naquele mundo. É o que a gente, assim, meio que espera, fazendo uma ligação com o Jon, né, por que que o Jon foi revivido, né? Por que que ele está ali novamente? É porque tem algum papel a cumprir. Até porque a Irmandade Sem Bandeira não está lutando pelo reino ou pelo trono. Pelo que deu a entender, eles estão se preparando para o que vem do norte. E isso torna interessante, embora eles estejam longe da muralha, né, mas torna interessante que eles estão conscientes, talvez até pela presença do sacerdote vermelho, né, que é o Thoros de Mir. Mas eles estão cientes de que algo pior do que tudo que está acontecendo em termos de guerra vem aí, né? Sim, estão se preparando para o pior mesmo. A gente vê que é como se o pensamento deles fosse diferente do pensamento de quem está lá na capital, né? Porque para o pessoal da capital isso ainda é meio que mito, né? Isso mesmo. Só que para eles ali não, eles estão conscientes de que está vindo alguma coisa e eles vão ter que lutar contra isso, né? Então eles têm, na verdade, se juntar para poder lutar, né? Isso. Ou seja, é um ponto positivo aí depois para poder somar esse exército contra os outros, né? Agora, a presença do cão ali com a Irmandade Sem Bandeira e tendo essa direção, cerca de se tem um propósito maior, tá vindo algo pior aí e tal, acaba um pouco que os fãs tanto estariam esperando, que era a luta dele com o irmão dele, o Montanha Zumbi. A gente aqui estava esperando muito, né? Até porque daí dele a gente Maldito vai lá para o Tommen. ponto real. Sim. E aí a gente vê o que aconteceu lá com a Cersei, né? Acerca do julgamento por combate, né? Isso. Proibido. Quando o rei Tommen anuncia que não há mais julgamento por combate. A gente sabe que não foi o Tommen, foi o por trás ali, né? Aquela mão invisível dele manipulando. Acabou com todas as expectativas da Cersei e acabou com a nossa de ver o cão e o Montanha lutarem, né? Pelo menos agora, né? Agora, a gente esperava que já poderia ter um embate logo nessa temporada. Ainda. Mas é possível, né, que seja em uma outra temporada que eles... Eu acredito que eles ainda vão lutar ainda, cara. Porque é uma pendência, né, entre os dois. Eu acho que tem que ser resolvido isso. Tem. Mas aí a gente viu a Cersei lá ser convocada pelo Alto Pardal, né, para comparecer lá. A fé militante apareceu lá na Torre Vermelha. Isso aí. Ela se negou aí. E vimos que ela está bem protegida, né? Muito. Ela escolheu muito violência. E violência foi feita. Isso aí. Montanha, como sempre. O Montanha, né? A gente esperava que ele podia explodir uma cabeça, mas não, foi mais fácil arrancar, né? Ele não usa nem arma, só usa a mão, né? Com 4 dedos, só pegou aqui embaixo do maxilar do cara e puxou 4 dedos. Tanto que a fé militante, né? Ó, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Arrancou a cabeça do Pardal ali. Só que isso acabou dando ruim para a Cersei, né? Porque agora não tem mais por combate, não tem alternativa de usar o Montanha para ser o campeão dela, né? Quando ela olhou lá pro Tommen, que ele falou que
não existe mais a possibilidade de julgamento por combate, ela só pensou assim, me ferrei. Acabou, e agora? Porque eu imaginava que ela poderia morrer, que eu acho que ela pode morrer por causa do julgamento, né? Mas o Tommen vai morrer primeiro, a gente sabe, né? Por causa do ponto ápice da... Pela profecia, ele tem que morrer antes dela, né? Então eu acho que ele morre nessa temporada e ela fica pra morrer na próxima. Você pode deixar ela aí um pouco meio que congelada aí pra poder usarem a morte dela na próxima temporada. Isso é até, assim, jogada de marketing, né? Isso é. E o Tommen morre, começa a profecia continua se cumprindo, mas ainda tem a questão de qual irmão vai matar ela, se é um dos irmãos dela, né? O irmão caçula, mas o Jaime é caçula dela, e ainda tem o Tyrion, que também é o caçula dos dois. Então assim, ainda está aberto, né? E como a gente não tem mais livro, né? Então vamos deduzindo aí, jogando teoria por teoria. Especulação mesmo. Igor José, meu amigo, você ainda acredita que o Tommen vai morrer nessa temporada? Nessa temporada, eu espero. Eu acho que ele vai morrer no começo da 7, igual o Joffrey morreu no começo da 4. Será, pá? Não sei. Não dá pra gente ter assim, muita certeza, né? Só que a gente viu ali no final que Borgen falando com a Cersei, né? Que ela ali foi uma conversa importante, né? Isso aí. A gente pescou ali uma informação assim, não deu pra gente saber o que era, mas Little era Birds. alguma coisa importante. Os passarinhos dele descobriram alguma coisa e ela questionou, mas é sobre aquilo? Ele falou, não, é mais. Que é sobre o passado do Alto Pardal. Algum podre ali, alguma coisa que ele fez do passado dele que pode... que ela pode usar a favor dela, né? Isso, já que ela não tem saída agora, né? O que vai ser? Ela vai ter que arrumar uma forma de meio que desmoralizar a fé, não é? Ou seja, se o Alto Pardal, que é o símbolo da fé, tiver um passado, sei lá, obscuro, né? Um passado impuro... Mas ele mesmo já deu a entender que o passado dele, assim, não é de um santinho, né? Ele conversando com a Marjorie, né? É verdade. Ele ninguém é puro, né? Só que ele, por ele ser o símbolo, né? O problema talvez não seria o passado dele, seria algo que ele estivesse cometendo agora. Porque isso o passado, seria pior a ainda, posição né? que ele está, é como se ele já tivesse passado pelo mesmo processo que ela passou, de Tudo bem, redenção, de arrependimento. Pecou, se arrependeu, se converteu e agora está no caminho certo. O passado acho que poderia até não influenciar muito. Isso aí, teria que ser algo que ele estivesse cometendo agora, né? Eu acho que seria mais interessante do que só saber o passado dele, porque ele já falou alguma coisa. Alguma coisa que ele esteja movendo por trás dos panos ali, se mascarando na fé do 7, né? Ele se mostrou mais do que um sacerdote da fé lá. Ele se mostrou um político, né? O Tommen é super influenciável, tanto que nem a mão dele, no caso que é o tio da Cersei, não tem mais poder de influência. Já não tem mais influência. Geralmente é o cara que influencia o rei, né? Ele meio que está ali por status, né? Por status, porque o rei tem que ter uma mão e ele aparentemente não está cumprindo nada assim... Como é que eu vou falar, cara? Não é ele que está dando as direções para o rei governar. Quem está dando é o Pardal, o Alto Pardal, não tem. Aí ele puxou o tapete de todo mundo, ele é fera. Ou seja, botou o bonequinho ali de Tommen, né? Fantoche. Aliança aqui, a coroa e a fé. Partindo então agora para Corre Rio, né? Nós pudemos ver a Brienne chegando lá, né? Com o seu fiel escudeiro Podrick e tentando negociar com ele, né? Já que ela estava amando da Sansa, né? Quem sabe ela conseguiria que eles se rendessem, entregassem o castelo, né? No caso o Peixe Negro, e ele deixasse eles irem para poder ajudar a Sansa. Mas ela não teve êxito, primeiro porque o Peixe Negro é um cabeça dura, turrão, a ponto de não querer nem abrir o portão pro próprio sobrinho, né? Não queria deixar nem ele entrar, não, deixa ele por aí, se vira. Mas no final nós vimos o Jaime lá conversando com o Edmund, falando lá que tudo que ele faz é pela Cersei, que importa para ele é a Cersei, né? Se vai ter que matar, vai ter que morrer, o que importa para ele é que ele ama a Cersei. Mas com aquela conversa ele acabou conseguindo convencer o Edmund a se render. Não deu para ver a conversa dele tratando disso, mas nas entrelinhas eu vou perceber que o que ele estava falando é o seguinte: não quero matar vocês, só quero o castelo, não preciso matar vocês, se rendam e pronto, eu volto para minha Cersei e vocês se tornam
uma maneira ali... Assim, leais ao rei. Uma maneira diplomática de resolver sem usar da força, né? A influência Lannister também, né? E até porque também a gente vê que também isso impediria dele ter que lutar com a Brienne. Porque ele falou, se acontecer a guerra, se eles lutarem, por lealdade, né? Leal à minha senhora, então no caso é o Stanley, né? Que ela é descendente, né? Isso. Então, talvez também por isso, né, ele tentou diplomaticamente conversar para evitar que houvesse derramamento de sangue, né? A gente viu então o relacionamento ali do Jaime com a Brienne, né? Há muito tempo que eles não se viam e eu acho que eles se gostam, cara, né? Mesmo que... Eles têm uma simpatia, né? Tem uma simpatia, então ali um meio que entende o lado do outro, sabendo das posições de cada um. Agora é interessante que o Jaime, com a Brienne, ele muda. Ele parece que ele se torna um cara bom. Isso. Né, mais generoso, com o coração mais maleável, diferente quando ele tá com a Cersei. Sim, ele se torna muito obscuro quando ele tá do lado da Cersei. Ele se torna aquela pessoa assim, capacho. Fala, não me diga! Mas até porque quando ele tá com a Brienne é uma mulher honrada. Então, diferente, isso afeta ele. Até porque ela puxa muito isso daí, como ela falou, como você é um cavaleiro, tem honra, quer dizer, o cara pensa 2 vezes antes de fazer qualquer coisa, né? Então talvez por isso, essa relação que ela tem de respeito com ele, de ter cuidado dele quando ela estava levando ele para Porto Real, né? Aquela coisa de honra, e somos cavaleiros e tal. Pelo nome da Kate, né? Acho que isso pesa na hora que ele tá perto dela, entendeu? Então ele fica diferente quando ele tá com ela. Tanto é que no final ali, quando ela tá fugindo com o Podrick ali no barco ali, ele viu ela, ele poderia ser... Tchau, né? Tchau. Por exemplo, ela seria uma inimiga dele. Ele poderia irem atrás dela, ele não mandou. Um ponto negativo, pelo menos pra mim, nesse núcleo aí, foi o combate, né, do Peixe Negro ali. Só chegou a notícia lá que ele foi morto, combate, E logo o Game of Thrones, que não tem o hábito de esconder morte, né? Sangue, tripa, não tem hábito de fazer isso. Eles não mostraram, mas nesse episódio parece que eles economizaram muitas coisas para poder, até porque o próximo episódio deve ser... Deve ter tido um orçamento muito grande, né? Então acho que eles tiraram desse para próximo episódio deve ser coisa de filme, cara. Pra falar a verdade. Partindo então para Meereen, né? Vamos ao show de stand-up do Tyrion lá, né? Nossa, show bem fraco, né? Não é? Tentando contar as piadas lá. Ainda mais que o público dele não ria, né? Só que mesmo assim a pirâmide estava sendo atacada. Até que eles se assustaram com o barulho, né? Maior, no impacto maior. Essa daí foi... Aí, quando um soldado já tá indo lá... Eis que surge... Drogon lá no fundo. Tormenta... Quebradora de corrente, não queimada. Não queimada. E por aí vai, né? Missa! Nossa, Khaleesi, a rainha retorna. Isso, e já chegou ali com aquela cara assim. O que vocês fizeram com isso aqui? Por que tá acontecendo esse ataque? O Tyrion tem que explicar muita coisa pra ela. Mais um ponto que eles economizaram, né? A gente viu o dragão de longe, né? Só aquela manchinha no escuro. O dragão de longe. Deu pra ver de longe. Acho que esse foi um episódio mais econômico, né, dessa temporada até agora, né? Isso aí. E vimos ela chegando, só. Agora fica a minha teoria. Eu acho que a Yara vai chegar lá e com os barcos dela e vai ajudar eles. Tipo assim, vai dar o primeiro passo para a aliança. Vão chegar, vão ajudar, que estão sendo atacados, e depois eles procuram a rainha para conversar. Então acho que ela e o Fio vão chegar lá com aqueles monte de barcos que elas tomaram do tio deles, né? De repente ela consegue juntar os barcos dos mestres mais os barcos da Yara. E tomar aqueles barcos ali, porque tem barco pra caramba ali, né? Como ela mesmo falou, né? É tempo dela ir para o Westeros. Agora tá na hora, né? É o monte do dragão. Tem um exército enorme de Dothraki. Tem Imaculado, né? Os navios vão chegar, a gente sabe. Não vai faltar mais nada para ela. Tudo culminando ali para o objetivo dela, né? Isso a gente vê. Então a gente já pega esse final aqui, não é? E já vai especulando que o próximo episódio a gente acredita que ele fique só na Batalha dos Bastardos. Não é? Lembra daquele episódio 9 da 4ª temporada? Que ficou na batalha lá da muralha? Ficou todo. Eu tô achando que vai ser meio que assim, o episódio todo em volta dessa batalha.
E então vai ficar pro 10º episódio o quê? Todos os outros núcleos, né? Isso aí. A explicação, né, do que vai acontecer nos outros núcleos provavelmente vai ficar por último episódio mesmo. Isso. Somados ao Rei da Noite, né? Isso aí. Que o inverno deve chegar definitivamente, né? Esse episódio 10 aí. Vamos aguardar. Por enquanto fica aquele negócio, né? Os episódios dessa temporada têm sido bons. Esse não foi o melhor. Mais ou menos. Mas não deixou a desejar. Tivemos conclusões, né? Isso que ajudaram com o desenvolvimento. Isso aí. Meus amigos, vocês acham que assim que a Yara chegar com os barcos dela ali pra ajudar a Daenerys e tudo, vocês acham que a primeira coisa que ela for pra Westeros, ela vai ajudar a Yara a recuperar a Pike? Fica a pergunta no ar. Se ela for pra Oeste, a primeira coisa que ela vai fazer é tomar o trono. Sim, mas ela vai lembrar de ajudar a Yara a recuperar a Pike? A Daenerys é boa, a Daenerys não é ruim. Ela não é ruim. É melhor você estar na mão dela do que no caminho, né? Isso aí. Se for fiel a ela e ajudar, ela já demonstrou que ela ajuda, né? Que ela é leal, né? Então, não, da lealdade dela não tenho dúvida. Eu só fico com medo dela esquecer, entendeu? Ela ficar meio até porque tudo que a Yara quer mesmo é só as Ilhas de Ferro de novo. É isso aí. Acho que pra ela não vai ter problema se eles forem fiéis a ela e ela conseguir tomar o reino pra ela, os 7 reinos. Não vai ser problema ela chegar lá e cuspir fogo em todo mundo, devolve aqui a ilha pra ela. Não, mas porque ela vai ser rainha e a Yara se tornaria uma rainha também, né? Lá nas ilhas, mas se tornaria, né? A líder lá. Exatamente. Então. Beleza, galera? Esse aqui foi mais um vídeo de comentários aqui sobre Game of Thrones, episódio 8. Isso aí. Deixamos aqui as nossas especulações junto com os acontecimentos do episódio. Então, ó, fica aí aquele né, de quero mais, quero a batalha dos bastardos, quero ver sangue. Ficamos na expectativa para os próximos 2 episódios, né? Eles têm que ser bons, né? Para fechar essa temporada que foi aí uma das melhores, né? Isso aí. Então aproveita aí, ó, assina o canal, curte o vídeo, especula aí nos comentários conosco, porque estamos todos no mesmo barco. Valeu? Isso aí. Tudo pode acontecer em Game of Thrones. Abraço, galera. Abraço. Tchau. Ou seja... cerveja. Ainda tá com barulho ainda.